Isso aqui. 2 horas. 2 horas. Pronto, não tem janela, né? Tem não. Quando pregou muito, o cabo caiu. Mas lá na igreja, se caísse, não tem problema não. Porque lá o cego fala, o surdo vê. Entendeu? Aí é assim, lá na igreja é muito poder. E aí, meu filho? Obrigado. O título que deu aqui, que me deram, título geral, Famílias versus Mídias. E o tema mesmo é quando o celular se torna o altar da casa. Quando o celular se torna o altar da casa. Vamos orar então, bora lá? Senhor, obrigado pelo momento, obrigado pelo estudo, pelos irmãos que exploraram o tema, que escreveram livros. E eles têm nos ajudado. Obrigado. Que o Senhor nos aguenta, nos suporta e nos dá privilégio de falarmos e ouvirmos a Tua palavra. Que o Senhor venha nos abençoar e que nós saiamos edificados. Que o estudo fale primeiro ao meu coração e depois fale aos irmãos. Que o pastor prega para ele e para as áreas que ele precisa consertar também. Então, nós choramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Quando o celular se torna o altar da casa. Deixa eu me dar uma estatística rapidamente aqui. A população global atingiu 8,20 bilhões, dos quais 8,20 bi, dos quais 5,56 bilhões, 60,9% utilizam a internet. Muita gente. Um crescimento de 2,5% em relação ao ano anterior. As mídias sociais cresceram ainda mais rápido, 4,1%, totalizando agora 5,24 bilhões de identidades de usuários, o que equivale agora a quase 64% da população mundial. O Brasil tem mais dispositivos digitais em uso do que habitantes. Em maio deste ano foram contabilizados 502 milhões com 2,4 dispositivos digitais por pessoa. Mais celulares do que gente no Brasil. Já pensou? Muito bem. O que é que o celular significa para você? E deixe-me perguntar ainda com mais peso. O que é que ele significa para você e para a sua conduta? Em qual lugar temos colocado o celular em nossas vidas, em relação a nós? Qual o lugar que a gente coloca aí? Que lugar o celular tem assumido em nossas famílias? Em qual posição ele está lá e qual colocação? Vamos entender o celular então? Eu quero definir para vocês o que é celular, porque vocês nunca viram. O celular, aí eu vou dizer agora para você aprender a dizer, rapaz, eu não sabia. Muito bem. É um aparelho celular, um telefone móvel, é um dispositivo eletrônico sem fio, que novidade, né? Que utiliza ondas de rádio para comunicação de voz e dados, internet, através de uma rede de antenas base, divididas em pequenas áreas geográficas, chamadas de células. Aí, ele permite, então, fazer, aí você não sabe disso, ligações, enviar mensagens, enviar fotos, filmar, enviar vídeos, controlar dispositivos da casa, etc. O primo da Ruth, interessante, ele pode estar no Japão, ele é da... Eu já sei quantos países. É o Ebin, ali o pessoal da Coisa do Sertão, né? E o pessoal lá é gente da minha esposa. Pois o cara, se estiver no Japão, ele mexe lá, aí tem um dispositivo lá que aí despeja comida para o cachorro, água, onde ele estiver. Já pensou um negócio desse? Muito bem. E o celular, além do que eu falei, ele permite acessar aplicativos, navegar na web para diferentes fins. E tudo isso
de qualquer lugar com sinal disponível. Quando surgiu o celular? Ele surgiu no início da década de 70, por um homem chamado Martin Cooper. Esse cara era engenheiro da Motorola. E ele foi o líder da equipe que criou o Dynatac da Motorola, primeiro aparelho relativamente portátil do mundo da telefonia. Esse celular pesava 793 gramas, quase 1 quilo. A bateria aguentava 30 minutos de chamada e demorava 10 horas para ser carregada. Já pensou um negócio desse? Legal, né? Em 3 de abril de 1973, ele realizou a primeira ligação de um telefone móvel da história. O celular ele foi lançado comercialmente em 1983. Isso era para rico. Sabe quanto é que custava o celular? $3.995. Pensa aí, cara. Para você ter um celular na época, estou falando de 83, $3.995. Se sim, é rica no atacadão, né? Vendendo celular. Qual era a finalidade, então, do invento do celular na mente do inventor, engenheiro da Motorola? Qual foi, então, a finalidade? Era criar um dispositivo móvel, portátil, que libertasse as pessoas das limitações dos telefones fixos e de telefones que eram instalados em automóveis. A visão era que a comunicação fosse pessoal, permitindo conversar com qualquer pessoa, em qualquer lugar, sem restrições de fios. Agora, se você não sabe, por que o seu aparelho tem o nome celular? Não vou nem perguntar, né? Por quê? Olha aí, celular você já conhecia, mas por que o nome celular? O nome provém da estrutura de rede dividida em pequenas células de cobertura, permitindo o uso da mesma frequência de rádio em diferentes áreas sem interferências. O que é então uma célula de cobertura, né? Aí vai ficar mais claro. Ou simplesmente célula. Pronto. É uma área geográfica, resumindo, que tem uma antena. Então tem uma antena instalada aqui, digamos que ela vai influenciar 10 quilômetros quadrados. Então aí nós temos uma célula. E você aí num raio de 10 quilômetros quadrados, quando você ligar lá, por causa da interferência da antena, alguém vai te ouvir. Onde tiver outra antena que tem a interferência no celular, naquela área ali onde está aquela pessoa. Então é uma área geográfica específica, atendida por uma única estação rádio base, comumente conhecida como antena ou torre de celular. Aí eu acho que você não sabia, sabia? Quem sabia disso aí? Olha aí. Que bom, eu também não, viu? Legal, estamos no mesmo nível, né? Então, a célula de cobertura é a zona de influência de cada antena de celular, garantindo conectividade móvel em alguma área ou uma área específica. Muito bem. Quando chegou o celular no Brasil, PT 550, 1990, primeiro celular vendido no Brasil, vendido. Qual a origem do celular? Bíblica e teologicamente. Agora o bicho pegou, não vai? Pois é. Qual é a origem do celular? Bíblica e teologicamente. Aí você diz, pastor, não tem, porque não vi nome de celular na Bíblia. Até eu procurei, até nas páginas brancas, para esse estudo não achei também não. Muito bem. Origem do celular bíblica e teologicamente. Primeiramente, ele tem uma origem divina. Tem origem em Deus. Secundariamente, ele veio pela intermediação humana. Ei, pastor, e quanto concernente à origem divina? Ele tem, sabe por quê? Porque o seu aparelho celular não é pecaminoso. Se fosse pecaminoso em si, ele não teria uma origem o quê? Divina. Isaías 6, lá naquela visão, quando os serafins clamam em alta voz e a base do limiar da porta treme, o que é que os anjos dizem? Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia
da sua glória. Então, por que o celular tem origem divina? Porque Deus é santo. Se fosse um aparelho pecaminoso em si, aí talvez você diga, pastor, é a origem do pecado no mínimo de Satanás. Origem divina. Tiago 1,13, ninguém ao ser tentado, diga o quê? Sou tentado por Deus. Por quê? Porque Deus não pode ser tentado e Ele mesmo ninguém tenta. Então o celular tem origem divina. Tá certo? Muito bem. Por que o celular tem uma origem divina? Porque ele nem é moral e nem o quê? O contrário de moral é o quê? Imoral. Então ele é o quê? Amoral, assim como o firmamento. Firmamento, o céu é moral ou imoral? Não, é amoral. Não, o céu é moral. Como assim? É imoral, piorou, porque eu sei, não é assim. Então firmamento é amoral, assim como um aparelho celular. Por que ele tem uma origem divina? Porque o celular precisou da matéria-prima criada por quem? Por Deus. O homem, ele não cria alguma coisa do nada, ele não cria. O homem só cria a partir daquilo que fora o quê? Criado, e criado por quem? Por Deus. Uma cadeira de madeira. Deus criou madeira, o homem mexeu, e aí surgiu a cadeira. Um jarro feito do barro que Deus criou. Mas o homem não cria barro, não tem condições. O celular é composto de vários, eu vou redundar componentes, estou redundando. Celular composto de vários componentes vindos da natureza que Deus criou. E por que o celular tem a origem divina? Porque o celular, antes do mundo ser mundo, já estava atrelado ao plano eterno de quem? De Deus. Ele só veio a existir no plano eterno porque Deus quis. E aí cá com meus botões, né? Aí particularmente. Eu acredito particularmente que o celular veio a existir, sabe por quê? Dentre alguns propósitos, para que o evangelho fosse pregado para o maior número de pessoas, chegasse a lugares onde não há igrejas, onde não tem pessoas pregando o evangelho, eu estou dizendo que é a posição particular minha. Também para que chegasse em lugares que missionários não chegaram, como também chegasse o evangelho, ou boas mensagens, para crentes que precisam de edificação, por falta de igrejas sérias, por falta de igrejas bíblicas. Também o celular veio a existir para que crentes de igrejas sérias viessem ouvir pregações mais aprofundadas, porque seus pastores são simples, talvez tenham uma inteligência mais amena, e eles precisavam de uma pregação mais aprofundada, para serem melhor edificados, mais conhecedores da Bíblia. E eu acredito que no plano eterno, Deus quis que o celular viesse com esse propósito aí. Por fim, eu acredito que Deus quis que o celular chegasse ao mundo, para que o evangelho fosse espalhado mais rapidamente e com a maior abrangência populacional e geográfica. Se você ama o seu celular e ele tem sido muito útil para a sua vida, seja grato a quem? A Deus. E demonstre isso em atitudes quando você estiver manuseando o seu celular. Senhor, eu vou entrar aqui na internet, eu vou acessar isso e aquilo outro, mas eu quero que minhas atitudes expressem a gratidão. Porque ele veio o celular existir porque o Senhor quis. Tem sido útil a mim? Tem. O dinheiro que me deu foi o Senhor. Então, Senhor, eu vou aqui com as minhas atitudes diante do celular. Eu vou ser grato a Ti. O celular só veio a existir porque Deus fez a matéria-prima e quis que o celular existisse. Origem divina nesse sentido? Lógico, a priori sim. Secundariamente, quanto à intermediação humana, o homem foi criado à imagem de quem? A imagem e semelhança de Deus, para viver na criação, pela criação, guarde bem isso, dominar
a criação, pensar, sentir, agir, criar, inventar, assumir, conviver, se portar. Porque foi criada a imagem e semelhança de Deus. Gênesis 1, 26 a 28. Vamos lá então? Quem tem Bíblia aí, abra, por favor. E vamos ler uma sua voz na atualizada, porque se você misturar versões, quem passar na rua pensa que a gente está falando em línguas. Então as atualizadas, vamos lá então. Gênesis 1, 26 e 28 ao 28. 1, 2, 3, vamos lá. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou o homem, então, segundo a sua imagem, para dominar os animais. E ele, então, o homem, para dominar, ele teve que criar coisas a partir da matéria-prima. Por exemplo, anzol domina um peixe, arpões, gaiolas, um zoológico para preservar a espécie, etc. Butantan, para ser extraído o soro, feito o soro antiofílico, preservar algumas espécies e por aí vai. Criada a imagem de Deus para dominar a natureza, manipular a natureza, sobreviver pela natureza também, e agir em prol da natureza. Hoje o homem trabalha na natureza com máquinas agrícolas para plantar, colher, armazenar, etc. Objetos de manipulação vindos da matéria o quê? Prima, da própria natureza. Criou, pois, Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. 27. Homem e mulher os criou. E os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Pronto. O homem sujeita a natureza e a si mesmo, e ele manipula a natureza. E aí vem as invenções, ele manipulando a matéria-prima. Mas Deus disse que ele deveria fecundar e multiplicar. Então isso quer dizer que nós devemos povoar a terra, criar famílias que vão precisar de coisas manipuladas e transformadas da própria natureza. O homem então mexendo ali, criando da própria natureza em prol da sua família. Família que vai precisar disso. Para quê? Para que a família desenvolva, para que ela tenha proteção. Você não dorme no meio da rua, dorme? Sua casa tem ali, feito da matéria-prima. Então, para criar, multiplicar, manipular a natureza em prol da família. Proteção, facilitação para a família. E por que não dizer sobrevivência? Isso tem a ver com o homem dominando a natureza. Porque ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Sujeitar a terra implica no homem sujeitando a natureza em relação a ele mesmo para seu próprio bem. Então, dominar sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo o animal que rasteja pela terra. Agora, eu quero fazer aqui, pegando a deixa de alguém que me ajudou, algumas pontuações objetivas dessa passagem de Gênesis capítulo 1, 26 e 27. O principal atributo de Deus, nesse passo aí, é ser o Criador. Deus é o Criador. Pronto. Segundo, isso evidencia-se no contexto desse relato bíblico que Deus e as pessoas têm em comum a capacidade o quê? De criar. Essa capacidade é própria ou original nele e derivada onde? Nas pessoas. O corolário disso aqui, ou o resultado, é que a criatividade é um dom que Deus concedeu a nós, as pessoas. Quero embasar isso aqui em Tiago capítulo 1, 16, 17, vocês podem ir lá. Vou tirar do contexto, o contexto lá é provação, mas eu vou tirar lá do contexto para aplicar aqui, tá bom? E a criatividade é um dom que Deus concedeu a nós. Tiago 1, 16, 17. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva, o ato de dar, e todo dom
aquilo que Deus dá, o dom perfeito. Vem de onde? Lá do alto, descendo do Pai das luzes, sol, luz, estrela, o que tem aí em cima, que é luminoso, no espaço sideral, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. A capacidade, então, de criar, que veio junto com a imagem e semelhança de Deus, veio de onde, então? Lá do alto, do próprio Deus. Logo, essa capacidade é um dom de quem? Pronto, de Deus. Por conta da imagem e semelhança de Deus no homem, o próprio homem foi capaz de criar o quê? O celular, muito bem, o aparelho celular. Para isso foi aplicada o quê? Inteligência, porque Deus é inteligência, imagem e semelhança. Vontade, Deus tem vontade, o homem tem também. As emoções não ficaram à parte, Deus tem emoções. Certamente entrou decisão e o poder de agir. Tem tudo isso em Deus. E ele vai usar tudo isso para o homem inventar com precisão e criatividade. Criatividade aqui, eu quero dizer com isso, indo além do óbvio, usando a imaginação para criar algo novo. Sendo redundante, agora eu pergunto, por que o homem cria e inventa a partir do que já foi criado? Essa é fácil, né? Porque Deus o fez segundo a sua imagem e semelhança. E esse Deus que fez o homem, a sua imagem e semelhança, é criador. Portanto, o homem também vai criar, não do nada. Deus cria do nada. Disse Deus, haja luz, e houve luz. Mas o homem vai criar a partir daquilo que Deus criou. Portanto, dependendo da natureza, da própria criação de Deus, mas ao mesmo tempo regendo-a, a natureza, pelo fato de ser criado para dominá-la, o homem então agora utilizou o quê? A tecnologia para criar o celular. Pergunta agora, a mais apropriada é o quê? Pastor, o que é o quê? Tecnologia. Muito bem. Vamos dividir então essa palavra. Técnica tem a ver com o fazer as coisas, transformar as coisas. Lógica seria o estudo disso. Agora, se a gente for resumir etimologicamente a palavra tecnologia, teremos algo do tipo: o estudo da técnica, o estudo do saber fazer as coisas. E tecnologia, então, tem a ver com isso: transformar, reorganizar coisas, construir coisas. Tem a ver com criatividade, transformação de matérias, o quê? Primas criadas pelo próprio Deus. E aí vem a definição do Tony Reinke. Isso. Se você encontrar esse nome aí em um livro relacionado, pode comprar. Esse cara, ele tem trabalhado nessa área, celular, tecnologia, num prisma cristão. Então vale a pena. Para essas conferências, pastor, o senhor leu todo esse livro ali? Não. Alguma coisa ou algumas coisas. A gente comprou uns 4 livros, eu e a Ruth. Coincidiu dela ir para São Paulo, para um congresso lá, então eu disse, Ruth, traz o livro que tem a ver, né? Trouxe 4, sabe? Chegou um para mim, que é exatamente o que a irmã leu lá. 12 modos de como o celular tem transformado você. Muito bem. E esses 12 modos aí é do Tony Reinke. E sabe o que ele diz? Tecnologia é o reordenamento de matérias-primas para fins humanos. Mas já o Tim Charles, ele diz assim: a tecnologia é uma atividade criativa de usar ferramentas para moldar a criação de Deus para cumprir propósitos práticos. Exemplos bíblicos, então, de tecnologia. Será que na época de Adão e Eva, Noé, ou antes de Noé, havia a tecnologia pré-diluviana, sim ou não? Havia? Bem. E pós-diluviana, se havia pré, né? Vocês estão me dizendo, então tinha que ter após, né? Lógico. Um dos primeiros registros de invenção tecnológica ou especialização técnica vai aparecer em Gênesis capítulo 4, 20 e 22, com os descendentes de Caim. Eu não vou lá
para a gente ganhar aqui tempo. Mas, por exemplo, Tubal-Caim, quem vai ficar pronto, Lucas, é um nome bonito para você que vai ter filho aí, Tubal-Caim. É mencionado como mestre na fabricação de todos os instrumentos cortantes de bronze e de ferro. A origem da metalúrgica chegando lá, né? Surgindo de lá, ferramentas. Jabal, se for gêmeo, Tubal-Caim, os dois homens, Jabal. É descrito como o pai dos que habitam em tendas e possuem gado, tecnologia da habitação pecuária, olha aí. Jubal, se for trigêmeos, aí é que é legal. Jubal é descrito como o pai dos que tocam harpa e flauta, tecnologia o quê? Musical. Depois temos outros exemplos, né? Fruto da tecnologia. A arca de Noé. Noé, ele tinha o potencial, mas não o conhecimento necessário, tecnologicamente falando, para fazer uma embarcação tão grande e com todos os detalhes para comportar pessoas e toda aquela quantidade de animais que deveria ter na arca. Ademais, ele não tinha o conhecimento para fazer uma embarcação para suportar e aguentar as condições diluvianas. E o que Deus fez? Deus mesmo produziu a planta tecnológica da arca, para que Noé, pela planta, viesse então a manusear a matéria-prima, para que fizesse uma embarcação naquela dimensão e que comportasse gente e animais na quantidade para a qual ele fez a arca. Gênesis capítulo 6, 14, 16. Deus disse a você tem que fazer um barco e tem que ser com tábuas de cipreste, madeira, aí. Era essa aí para aguentar o dilúvio. Farás compartimento, aí vem o impermeabilizante. Tinha que ser o quê? Tinha que ser de betume, e não outro. Pronto. 300 corpos vai dar as medições, né? A gente já sabe da história. E aí vai. O tabernáculo, depois da arca, vem aí, tem o tabernáculo. Tecnologia. Teve manipulações aí da matéria-prima e vem o tabernáculo de Moisés. As armas que Golias usou. Caneleira, lança, couraça, tudo de quê? De bronze. Tecnologia. Bronze aí vem da matéria-prima. E a funda que Davi usou, tem tecnologia ali? Tem. Pau e couro, já pensou? Tecnologia pega, desculpa aí. Mas aí ele pega ali um pau, aí um couro de animais, aí tem coloca lá, como ele fez lá, tem um lugar que coloca uma pedra, o cara girava, pronto. Matou um guerreiro aqui com todo esse armamento bélico, que na época era coisa de primeiro mundo, e o homem vai com um pau, um couro e uma pedra lá e derruba o gigante. E era uma pedra que tem um míssil, como é que chama, direcionado, como é que chama lá? Teleguiado. Uma pedra teleguiada. Quem foi que guiou aquela pedra ali? Acertou exatamente naquela brecha. Foi Deus. Foi. Se tem míssil teleguiado, aí, ó. Aí aqui está ganhando, não? Pedra teleguiada. Deus guiou essa pedra aqui. E o cara derrubou o gigante. Tecnologia. A Bíblia era escrita em quê? Pergaminho feito de couro de animais. Ovelino, que já era um couro de animal mais novo. E hoje nós temos uma Bíblia, e vem matéria-prima aí nela, vem da celulose, temos uma Bíblia aí, papel e tinta, né? Tecnologia. E aí, pronto, tecnologia. Agora, de repente, vem as tecnologias avançadas, computadores, ônibus espacial, aeronaves, drones, e também o quê? Celulares, etc. Qualquer coisa, por mais básica que seja, mas que envolve a atuação humana para transformar isso em algo, para reunir e organizar a matéria-prima, isso é o quê? Tecnologia. Um cara muito inteligente, tecnologicamente falando, ele pensou, rapaz, se eu pegar uma madeira, deixar ela roliça e cortar na extremidade em forma de rosca, eu vou fazer uma tecnologia avançada, um cabo de vassoura. Já pensou? Isso é o quê? Tecnologia. Aquele grampinho lá, duas madeirinhas, um arame lá que faz a função de uma mola, para colocar no varal de roupa, tecnologia. Tem tecnologia ali? Tecnologia. A título de curiosidade, eu disse lá ao irmão, um domingo à noite, eu dou uma caixa de chocolate. Não é que o cara acertou? Aí eu estou com medo de alguém acertar e eu tenho que comprar outra, né? Qual foi o primeiro invento tecnológico na Bíblia por parte do homem? Provavelmente foi esse. Qual foi? E aí?
Primeiro, foi antes do pecado ou depois do pecado? Eu vou dar uma pista aqui. Antes do pecado, qual foi? Quando o pecado entrou, tiveram que manipular ali a matéria-prima. Roupa. Tecnologia do vestuário, por causa da necessidade. Cozeram ali as folhas, costuraram ali. E aí, necessidade do vestuário aí. Tecnologia do vestuário para suprir a necessidade física por causa do pecado. Tecnologia. Diante do que vimos até agora, que conclusões então chegaremos ou chegamos? Sendo nós criados à imagem e semelhança de Deus, isso significa que a tecnologia foi criada por quem? Por Deus. Visto que o homem domina a natureza, manipula, inventa, transforma, refletindo o Deus Criador. Portanto, a tecnologia em si é boa ou é má? É boa. A tecnologia em si é boa. É útil para os propósitos de Deus? Sim, sim. E é útil para os propósitos do quê? Humanos. Ela não é inerentemente má ou pecaminosa. Segunda conclusão, por conta da imagem de Deus em nós, temos um potencial inerente, inato, que está aí, cada um de nós aí, dentro de você, temos um potencial inerente para exercermos o quê? Tecnologia. Uma das grandes provas disso é a invenção do celular. Aí a tecnologia avançada. E alguma coisa pensando em tecnologia, eu acredito que você fez em sua casa, não fez não? Eu acredito que fez. Talvez pegou dois pauzinhos no muro para fazer alguma coisa e deu certo. Um gancho para pendurar roupa, sei lá. Alguma coisa, em termos de tecnologia, você inventou na sua casa. Por mais básica que seja o que fosse, você fez, não foi não? Com certeza, acredito eu. Agora uma pergunta que não podemos esquecer. A priori, por que Deus quis que a tecnologia fizesse parte do homem? Por quê? E aí? Deus é o autor da tecnologia? Pronto. Colocou a tecnologia em nós? Sim. Inerentemente, nós temos todo o potencial para exercermos tecnologia. Mas por que Deus, então, quis que a tecnologia fizesse parte de nós? Tudo que Deus criou foi para o quê? Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Aí 1 Coríntios 10, 31. Romanos 11, 34 a 36. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Super inteligente. Ninguém, né? Ou quem foi o seu conselheiro? Ninguém. Ou quem primeiro deu a ele para ser restituído? Ninguém. Olha lá agora. Porque dele, por meio dele e para ele a tecnologia são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Deus criou a tecnologia para a sua glória. Pensando na sua glória, Deus fez o homem inatamente propenso à adoração. O homem é o adorador por essência, sabia disso? Se você for na mata mais densa e ainda que não foi explorada, mas se você chegar lá, os índios vão estar adorando alguma coisa. Ninguém ensinou adoração a eles, não teve um curso para adoração. Eles vão estar adorando alguma coisa, porque Deus colocou isso no homem para a sua glória. O homem é um adorador por essência, por natureza, por causa da imagem e semelhança de Deus. Na adoração você tem que usar inteligência? Tem. Emoções? Tem. Você tem que estar completo na adoração. Corpo, alma, o que você é material e imaterialmente. Não tem como fugir dessa. Desde o Éden fomos criados à imagem e semelhança de Deus com o propósito de refletirmos a sua glória, glorificarmos ao Senhor com todo o nosso ser e gozarmos-lo eternamente. E assim, Deus ser o centro da nossa adoração, ser o nosso sumo prazer, ser a nossa suma satisfação. Você quer saber o que é que diz o catecismo maior de Westminster? É um catecismo sério. O catecismo maior de Westminster diz o seguinte: o fim principal do homem é
Duas coisas: glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Então, qual deve ser a pergunta agora? Marlon, quando secar, acaba o estudo. A pergunta: você nunca chegue para alguém e diga assim: ei, você adora? Nunca chegue. Porque ele adora. A pergunta agora é essa: a quem você adora ou o que você adora? Mas nunca pergunta a alguém assim: rapaz, vem cá, tu adora? Esse é alguém. O ateu é um adorador por natureza. De alguma coisa ele adora. As práticas dos pensamentos dele, ele termina tendo a religião própria dele. Sabe quem é o Deus? Ele mesmo. Mas se Deus definiu tudo acerca do homem, quanto ao propósito de Deus ao criá-lo, e baseado nesse propósito, qual a relação do homem com Deus e sua criação, então por que perguntamos a quem ou o que nós adoramos? Deus já definiu tudo. Então por que essa pergunta? Sabe por quê? É que o mais grave e o mais desastroso problema surgiu e entrou no bom mundo que Deus criou, na intenção de corromper o homem, e o propósito principal de Deus para o homem. Esse gravíssimo problema chama o quê? Pecado. E é um horrendo problema moral. O pecado então corrompeu o homem, não para que o homem deixasse de adorar, mas para que o homem agora redirecionasse a sua adoração para deuses falsos, para o que faz parte da natureza, pode ser os astros, animais, plantas, montes, etc., para ídolos do coração, redirecionar para ídolos do coração, ídolos do mundo e para aquilo que o próprio homem cria usando os componentes da criação de Deus. Ademais, nesse redirecionamento de adoração, o homem pode se tornar o seu próprio objeto de culto. Então nunca pergunte a alguém: você adora ou não? Vem cá, a quem você adora? O que você adora? Agora o coração do homem está contaminado pelo pecado. E ele vai usar as suas intenções tecnológicas ou através da tecnologia para bons fins e maus fins. Agora vamos para a tecnologia pós-diluviana. Aí sim, o altar que Moisés construiu ao sair da arca. Tecnologia. Muito rústica ali, mas tecnologia. Pegou pedras, fez algum montão, sei lá como, reorganizou ali e matou um animal. Tecnologia, um altar ali, pós-diluviano. O vinho que provavelmente Noé fez, já que ele plantou uma vinha, não foi? Tecnologia, Gênesis 9, 21. A capa utilizada para cobrir a nudez de Noé por conta da sua embriaguez causada pelo vinho que provavelmente ele fez. Tecnologia, Gênesis 9. Após o dilúvio, começamos a ver o homem agora usando a tecnologia para o mal e para o bem. Um bom vinho em si não era pecado lá, mas aí ele terminou se embriagando. Mas vem aí algo feito para um bom fim. A capa então cobriu a nudez de Noé. A cidade, a torre de Babel. Tem tecnologia nisso aí? E como tem? Gênesis 11, de 1 a 4. Vamos lá que eu vou demorar um pouquinho aqui. Gênesis 11, de 1 a 4. A cidade e a torre de Babel. Olha lá. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sineá, Mesopotâmia, e habitaram ali. E disseram uns aos outros: veio agora aí, ó, tecnologia. Vinde, façamos tijolos. Tijolo, tecnologia? Lógico. Queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de cimento argamassa. Agora veja o que eles vão dizer. Vinde, edifiquemos para nós uma cidade
edifiquemos, já está aí mexendo com tecnologia, e uma torre, tecnologia, cujo tope chegue até os céus. Finalidade aqui dessa tecnologia: tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Tecnologia da construção civil aqui, né? Vamos usar então o material da natureza, o barro. Pelos estudos do Champlin, né? Norman Champlin, ele citou que na terra de Sinear tinha barro de boa qualidade. Eu acho que porque, chegaram lá e foram estudar a terra e acharam um barro de boa qualidade. O fogo betume aqui, o betume, um produto natural do petróleo, alguma coisa aí, alguma espécie de cimento, betume, para construir uma cidade, uma torre provavelmente em forma de zigurate, de triângulo. E sabe o que aconteceu já, aliás, depois que isso foi construído e séculos depois, foram encontrados os produtos finais da tecnologia lá na Mesopotâmia. Vários zigurates foram achados na região da Mesopotâmia, inclusive em Ur dos Caldeus. Lembra disso? De onde sai Abraão, né? Em Ur. O zigurate de Ur é de longe o mais famoso dos zigurates, principalmente por ser um dos zigurates mais bem conservados. Esse zigurate foi escavado em 1920 e 1930 por Leonardo Ullen. A construção desse zigurate lá em Ur dos Caldeus, durante a terceira dinastia de Ur, pelo rei Urnamo, 2112 a 2095 a.C., olha lá, tecnologia, a datação dela. E foi terminada por seu filho, o rei Surge, 2095, 2049. Muitos dos zigurates revestiam-se de um simbolismo religioso, tecnologia agora e adoração junto aí, com finalidade agora idolátrica. Então muitos dos zigurates, estou falando de zigurates antes de Cristo, revestiam-se de um simbolismo religioso. Geralmente contavam com 7 terraços que partiam de um pátio no nível do solo e eram coroados com santuários gigantescos no topo. Eram consideradas construções que ajudavam os homens em busca pela comunhão com os deuses. Talvez os 7 pavimentos viessem ou visassem honrar as 7 divindades planetárias da região da Babilônia. Essas divindades eram tidas como mediadoras entre os deuses e os homens. O alto dos zigurates era considerada a entrada para o céu. A intenção dos construtores de Babel pela tecnologia: exaltar quem? O próprio homem. Que tornemos célebre o nosso nome, glorificar o próprio homem. Aí, a celebridade do nome, tanto diante dos deuses ou de Deus, segundo Norman Champlin, quanto diante dos homens. Ele diz: visto que a torre seria feita para que se obtivesse acesso à divindade, para que merecesse a sua aprovação. Agora, vemos o homem pensando orgulhosamente em si pela tecnologia. Segunda finalidade dessa construção aqui e da cidade: simplesmente entre aspas, desobedecer às ordens de quem? De Deus, para que não sejamos espalhados pela terra. Versículo 4. Aqueles estavam se rebelando contra quem? Deus. Uma ordem que foi dada antes do dilúvio, não foi? Sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Mas assim que Noé sai da arca, a mesma ordem foi dada para Noé, não foi? Foi aí, em Gênesis 9:11, abençoou Deus a Noé e a seus filhos, e lhe disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Tony Reik, ele diz assim, olha o que ele diz aí: suprimindo a engenhosidade de Deus em todos os avanços humanos, Babel foi a tentativa do homem de sequestrar a tecnologia e fabricar uma sociedade e uma vida religiosa em rebelião ao Criador.
Agora, pela tecnologia, o homem está se rebelando contra quem? Contra o Deus que colocou a tecnologia no homem e deu matéria-prima para o homem manipulá-la pela tecnologia para a glória de quem? Mas agora o homem está pensando nele em si, se rebelando contra quem? Contra Deus. Quais são as suas intenções por meio do celular que tem tecnologia? É buscar glória para si? É satisfazer o seu ego por um grande número de curtidas nas suas postagens e memes, ou aquilo que você está lá, que é de certa forma uma fama, um grupo ali te elogiando, comentando o que você fala? É mostrar através do celular que você é um intelectual e merece ser visto? É para promover sua fama, para que seu nome seja central, esteja no centro, para que através do celular as coisas girem em torno do seu nome? É para colocar Deus em primeiro ou segundo plano? É para obedecer ou desobedecer a Deus? Quando estamos em momento de culto, eu falei isso lá, uma vez eu dei uma dura lá, especialmente para o jovem, que é o culto direcionado a Deus, e a turma tem que lá clicando no celular, né? E domingo, então, eu aproveitei lá, mas quando estamos em momento de culto, temos dado todo o culto para a glória de Deus, ou temos dividido parte de culto para que nós, então, estejamos aqui se comunicando ou olhando alguma coisa através do celular? Falei domingo assim, e aí, vamos para a pizza depois do culto, na hora do culto, né? Ainda pensando na tecnologia pós-diluviana, aí aparece agora o bezerro de ouro. Babel, o homem tornando célebre o seu nome. E fins idolátricos em relação ao homem, provavelmente ali em relação aos deuses. Porque era, salvo engano, era assim, passado remotíssimo, né? Lógico. Mesopotâmia. Diziam que os deuses ficavam entre os céus e a terra. Então ali no topo do zigurato era o topo mesmo ali, era algo mesmo bem idolátrico ali, né? O pensamento deles ali. E aí, pensando na tecnologia pós-diluviana, temos o bezerro de ouro. Lembra disso? Nós vamos ler por questão de tempo. Êxodo 32, de 1 a 4. Do ouro que os judeus angariaram dos egípcios, lembra ali? Né? Para ser empregado, eles nem pensaram nisso, mas era para ser empregado no futuro tabernáculo, dedicado a quem? A Deus. Qual foi a primeira coisa que eles fizeram? O bezerro de ouro. Tecnologicamente falando mesmo. Um ídolo. Agora é interessante que esse invento tecnológico é fruto de um outro invento tecnológico. Olha aí o versículo 2 de Êxodo 32. Disse-lhes Arão, olha lá. Tirai as argolas de ouro. Tecnologia. Não é? Eles não foram lá na matéria-prima, escolher uma pedra ali, para que tem ouro nessa pedra. Vamos aqui mexer nela, extrair o ouro. Não foi isso. De um invento tecnológico, fizeram outro invento tecnológico. Tirai as argolas de ouro das orelhas de vossas mulheres, vossos filhos, vossas filhas, e trazei-me. 4. Este recebendo, Arão das suas mãos, trabalhou o ouro com buril, uma tecnologia, uma ferramenta de gravação ou escultura para moldar. E fez dele um bezerro fundido. O Deus não surgiu da manipulação da matéria-prima, mas uma tecnologia terminou de um invento tecnológico, gerou outro. Agora vemos de modo bem direto, a tecnologia sendo usada para fins idolátricos. O homem criando um objeto, uma réplica de um boi, um símbolo religioso pagão de poder viril, para assumir o lugar do Criador e confiar no que aquele símbolo representa e propõe. Esse é o problema da idolatria. Porque você vai confiar no que aquele ídolo representa e propõe para você. É aqui que entra aqui é que entra o problema com a má utilização do celular.
com má intenções diante do celular. Porque o ídolo, você vai confiar no que ele representa. E você vai terminar agindo de acordo com o que ele propõe. A serpente de bronze feita para Moisés, aliás, a serpente de bronze aqui, outra tecnologia, feita por Moisés, amando de quem? De Deus. Lembra da história? A turma murmurou ali no deserto, falou de Moisés e tal, a gente devia ter ficado lá e tal. Você trouxe a gente para morrer no deserto. Deus envia serpentes abrasadoras, venenosas, e aí sai picando, vai morrer uma multidão de gente. Mas Deus, na sua graça, ele diz: Moisés, faz uma serpente de bronze, coloca numa haste, madeira, levanta, e quem olhar para ela vai ser o quê? Curado. Castigo por causa do pecado da murmuração, e cura para quem olhasse para a serpente. Desse mesmo invento tecnológico, feito para um fim maravilhoso, é tão legal que Jesus vai articular lá, né? Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado. Para quê? Para quem olhar para ele, numa fé e arrependimento, seja curado espiritualmente e ganhe a vida eterna, né? Mas aí, um invento tecnológico, feito para um fim maravilhosíssimo, eu estou falando de séculos depois da morte de Moisés, se tornou o quê? Um objeto de adoração, segundo Reis 18, de 1 a 4. Aquilo, agora preste bem atenção. Pensa no celular, quando o Martin Cooper pensou, foi para quê? Para ter um meio de comunicação que fosse mais útil para o homem, né? Para um bom fim. Para que a gente não dependesse de fiação, ter que estar no automóvel que tem um equipamento de telefonia. É para onde você estiver, dentro de uma célula, uma região geográfica que tem interferência de uma torre, você ligue para alguém. Olha que legal, né? Mas o celular tem destruído um bocado de casamento de pessoas que se dizem crentes. Inclusive, tem mexido com o nosso grupo batista regular. Tem promovido um bocado de adultério. Começa com a pornografia também. E aí, eu estudo Augusto Nicodemos, eu peguei dele lá. Ele diz assim, que o objetivo da pornografia é fazer com que você concretize. Ela está te induzindo a concretizar, esse é o objetivo dela. Ela vai te incentivar aquilo que ela propõe. Aí depois vem o quê? Adultério, família dividida. Mas olha o que pensou lá o engenheiro da Motorola, né? Espetacular, um invento tremendo. Espetacular. Mas hoje tem destruído um bocado de famílias. E destruído vidas, um bocado de gente mesmo. E destruído fisicamente falando mesmo. Matando pessoas. Lembra daquele caso do Iguatu, uma menina com 13 anos de idade, filha de uma médica, alta sociedade, suicidou. Eu tive acompanhando alguém lá em Fortaleza, e era tipo eu acho que era desafios pelo celular. Estou falando de menina de 16 a 17 anos, estive acompanhando ela. E sabe o que talvez terminaram, parece que descobriram lá? É que dentro desse desafio, pessoas lá dentro de um grupo, ela ia dar tipo entorpecente aos pais, e esse grupo ia chegar lá quando o pai tivesse sem força, sei lá, dormindo, porque estava entorpecido. E aí eu não sei se ia acontecer algum roubo ali. Entendeu? Eu estou falando de gente de igreja. E afunilando, estou falando de gente batista regular. Por causa do celular. Eu estive em São Paulo há muitos anos atrás, o pastor Roque estava lá, recém-formado, nós na mesma turma. E ele foi falar sobre o Iguatu lá, na escola dominical. Você sabia que é uma das cidades, não vou dizer suicidas, mas o diabo tem mexido, parece, lá no Iguatu, mais especificamente nessa área de suicídio. Porque eu lembro que ele falou isso, eu era recém-formado. Eu me casei em 98, me formei em 96. E eu estava com ele lá em São Paulo e ele falou isso aí. Entendeu? Uma das coisas do Iguatu. Bom, vamos caminhar para o final, né? Mas deixa eu ver onde é que eu estou aqui. Peraí. Mexi aqui, rapaz. Tecnologia é boa, mas também pronto. Estou terminando. Se tivesse uma assembleia, ia dizer lá atrás o quê? Oh, glória, né?
Você já ouviu isso lá muito, eu falando isso assim. E sabe de uma coisa, eu vendo disso aí, rapaz? E estava a mãe da mulher, da esposa do filho do pastor Pires do Iguatu. E eu disse assim, se tivesse alguém assembleando para dizer o glória. Aí na apresentação dos visitantes e tal, aí na hora é assembleando, minha irmã, por que a senhora não disse um glória aí? Eu me saí, né? Mas minha irmã, por que a senhora não disse um glória, né? Mas vamos lá, irmãos, vamos concluir aqui. Aquilo que é feito para um bom e valioso propósito e para a glória de Deus pode ser revestido para um propósito pecaminoso. Né? Nos tempos pós-modernos apareceu o bendito celular. De certo modo, o invento do bezerro de ouro e da serpente de bronze assemelha-se ao invento do smartphone, ou seja, através de invenções tecnológicas, máquinas, etc. Fizeram outro invento tecnológico, o aparelho celular, os quais são feitos de, agora olha lá, tem que ser da matéria-prima. Aí vem o celular feito de quê? Plástico, sintético, borracha, componentes químicos, lítio, magnésio, etc. Vidro e cerâmica, ferro e derivados como zinco, estanho, etc. Materiais, metais preciosos, ouro, prata, platina, etc. De terras raras e metais raros, európio, ítrio, térbio, etc. Conclusão aqui, eu vou pular ela e vou lá para o final agora. Pronto, vamos aqui. Final. Quero concluir só com isso agora. Duas aplicações rápidas aqui. Dei uma pulada aqui, não sei se eu diria gigantesca. Vamos lá. Olha. O base do que eu ia falar, aí vai ter talvez um pouco, vai ser um pouco desconexo, mas deixa eu me falar. Lute pela preservação do seu casamento. Lute. Deixa eu ler isso aqui, uma estatística aqui, bem rapidinho. Nos últimos anos constatou-se que a infidelidade virtual, já é o maior motivo de divórcios no Brasil, superando até mesmo o fator financeiro. 2022, IBGE, houve um recorde de divórcio. Uma série que se iniciou em 2007. Paralelamente, como cita o advogado, presidente do Instituto Brasileiro de Família, doutor Rodrigo Cunha, olha lá o que ele diz: o Brasil é um dos países que possui mais usuários de internet do mundo. E segundo o Jus Brasil, plataforma especializada em processos judiciais, redes sociais e aplicativos geram tanta infidelidade online quanto presencialmente. Então, irmão, concluindo, lute pela preservação do seu casamento. E a nível de sexualidade, lute por um relacionamento íntimo nos moldes bíblicos. E sabe qual é a tônica bíblica no seu relacionamento íntimo? Outro ou outra centralizado. Tenha diariamente esse propósito em mente, tensionando que ele interfira no seu manuseio, no uso do celular. Primeiro, se você estiver diante, tente memorizar isso. Reconhecer quem Deus é. Segunda coisa, render-se a Ele para glorificá-lo. Terceira coisa, gozá-lo eternamente. Salmo 16 e 11. Tu me verás ver os caminhos da vida, na tua presença, a plenitude de alegria, na tua destra, delícia perpetuamente. Encerro dizendo, esse salmo lembra que a alegria completa e necessária não vem de circunstâncias, não vem de pessoas, não vem de bens, não vem de celular, ou mesmo de aplicativos, plataformas, sensações de prazer que isso dá. Mas a verdadeira alegria e realização está na presença de Deus, por viver em comunhão com Ele, em proximidade, amizade, intimidade com Ele. Irmão, que Deus nos abençoe e que esse primeiro estudo faça a gente refletir e nos levar a manusear o nosso celular e olhar o que tem nele para a glória de Deus. E que a gente use ele para um bom fim, para a nossa edificação, para que a gente ame mais a Deus. Tem muita coisa boa no celular. Eu faço meu devocional pela tecnologia.
Mais de 90%. E quantas pregações eu não escuto, e quantas coisas eu não já pesquisei para mensagens, inclusive para cá, pela tecnologia. Então, que a gente possa, cada dia, glorificar a Deus através dos nossos celulares. Que Deus nos abençoe.